Primeiramente eu quero glorificar a Deus, agradecer o nome do Senhor pela oportunidade de nessa manhã estar aqui com vocês. Queria agradecer ao pastor Júlio, queria agradecer a nossa irmã Juliana pela oportunidade de estar aqui, porque nós vivemos tempos em que não é fácil você ceder o púlpito, porque se eu vier aqui falar bobagem, Deus vai cobrar deles. Então agradeço a confiança, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Convido você nessa manhã, tem até que me vigiar para não falar nessa noite, eu convido você nessa manhã a abrir sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Alguns dos irmãos aqui já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rogério Vilar, eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, mas já estou morando há 15 anos no estado do Espírito Santo. Morando é meio termo de falar, né? Porque nesses 15 anos eu passei 4 no Rio, já passei um mês aqui, outro mês ali, outro mês lá, mas oficialmente a minha residência há 15 anos é no Espírito Santo. Eu moro na cidade da Serra, que é na Grande Vitória, e hoje eu sou pastor do Ministério ID, né? A Igreja do Desenvolvimento do Evangelho, fica lá na Serra, no Espírito Santo. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Se for pertinente aqui a pregação, falo um pouquinho da minha formação, tanto secular como eclesiástica, mas eu gosto mesmo é da palavra de Deus. Quem gosta da palavra de Deus? Amém! Acreditei, gosta mesmo? Amém! Louvado seja Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. Tendo a oportunidade de rever amigos aqui, é muito bom também. Deus abençoe a cada um de vocês. Quem encontrou diz amém? Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo de número 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Dá até medo, né? Então vamos de novo. Senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Muito bem. Aí eu já queria começar te provocando nessa manhã. Poxa, pastor, sai de casa para o senhor me provocar? Eu faço o que Deus manda. Quem aqui quer ser pisado pelos homens? Eu olhei aqui, ó. Vocês vão ver que eu sou observador, tá? Aqui. Isso aqui é postura de quem quer ser pisado pelos homens? Isso é postura de quem quer fazer a diferença. Aleluia! Aí eu te pergunto, você vem num culto desse, que eu já, e não acho, depois se você quiser, você vê lá meus vídeos no YouTube, eu não falo isso em qualquer lugar não, tá? Eu ajoelhei ali, eu já senti a presença do Senhor. Então Deus está presente, isso é o mais importante, né? Independente de qualquer coisa, porque o culto é para Ele, a razão de nós estarmos aqui é Ele. Aí eu escuto louvores maravilhosos, que fizeram me lembrar assim, louvores que eu fazia tempo que eu escutava, que deliciosos, né? Aí a gente vê um coral das senhoras aqui, que coisa maravilhosa, parece que o céu ia abrir. Glória a Deus! Né? Mas só isso não vai bastar para aquilo acontecer. Então essa manhã vamos olhar o que nós precisamos fazer, né? Porque eu tive um discipulador que falava para mim que a hora que o crente mais mente é na hora do louvor. E assim, eu repreendi isso daquilo na minha vida, falei, está repreendido em nome de Jesus, eu presto atenção no que eu falo, presto atenção no que eu canto. Mas infelizmente a gente vê na vida e as atitudes das pessoas, a gente é obrigado a concordar, não aqui, está só lá no Espírito Santo, isso acontece muito, eu sei que aqui não tem esse problema, mas principalmente os jovens, né? Vocês são muito confrontados hoje em dia, né? E aí eu estou aqui, é lindo cantar, né? Eu quero é Deus, e aí você fala, podem pensar o que quiser de mim, tô nem aí. Você já parou para pensar no que você está falando? Porque o que você está cantando é isso aqui, ó. Você não está nem aí mesmo. Se a hora que tiver todo mundo quieto, paradinho, no meio da multidão, você vai estar assim? Porque você vai estar brilhando. Você é luz do mundo. Você foi chamado para ser sal da terra. Então será que você não está nem aí mesmo, se todo mundo olhar para você e falar que você é o careta, que você é a careta, que você é chata, que não dá para conversar nada com você, você não vai estar nem aí mesmo? É muito mais bonito de cantar, não é tão simples de viver, tá?
Você está preparado? Porque essa história de que você está com Cristo, não tem crise, nada acontece, tudo é bom. Era tão bonitinho pregar isso quando o Brasil estava crescendo a 10% ao ano, né? Cadê esse discurso? Porque a palavra de Deus não muda. Por isso que eu perguntei, quem gosta de palavra? Porque hoje eu não vim aqui para fazer ninguém pular, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, a gente tem que entender algumas coisas. Mateus capítulo 5, para e pensa agora, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação de Mateus capítulo 5? Faz tempo, né? Se é que você ouviu, né? Se você é mais novo, talvez você nunca tenha ouvido. Sabe por quê? Porque a pregação agora, nós vivemos infelizmente um tempo só lá no Espírito Santo. Sei que aqui em São Paulo isso não acontece. Tem muito pastor popstar, aqui eu sei que não tem, mas lá tem muito pastor popstar. Então o negócio para você ter agenda é o povo pular, é o povo gritar, é o povo dar glória a Deus. Aí depois sai todo mundo vazio dentro da igreja, todo mundo em pecado. Adiantou o quê? Mas Mateus capítulo 5 não faz a gente pular. Mateus capítulo 5 não faz a gente ficar glória a Deus. Eu tenho nada com glória a Deus, acho maravilhoso glória a Deus e aleluia, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela tem de tudo. Deus não tem uma tecla só. Culto bom não é só o culto de pular. Tem culto de pular, tem culto de refletir, tem culto de chorar, tem culto de rir. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de largar, tempo de sofrer. Então, a gente tem que entender que Mateus capítulo 5, que é conhecido como Sermão da Montanha, deveria estar muito mais presente nos nossos púlpitos. Por quê? Mateus capítulo 5 ou Lucas capítulo 6, o Sermão da Montanha, são instruções de Jesus dizendo como a gente deve viver. E a hora que a gente passar aqui, você vai ver quanta coisa que a gente está ouvindo errado dentro da igreja. Não aqui, mas lá no Espírito Santo tem muito esse problema. Então quando Jesus vê aquela multidão, o que é que ele faz? Ele sobe na montanha, e presta bem atenção, porque tem um mistério aqui, quem sabe hoje você consiga responder para mim, que até hoje eu não consegui entender. Jesus vê a multidão, ele sobe num monte. A Bíblia fala que 5.000 homens, então quando a Bíblia fala de 5.000 homens, eu tenho que entender o seguinte: eram 5.000 homens maiores de 30 anos de idade, que era a maioridade judaica. Você sabia disso? Que a maioridade lá não era com 18 anos, era com 30? Por isso Jesus começou seu ministério aos 30. Ele era um jovem, era impressionante Jesus ter tamanha sabedoria sendo tão jovem. E agora o Rabi, que significa mestre, ele olha, vê aquele povo, sobe na montanha e começa a falar. Os historiadores estimam que tinha ali de 15 a 25 mil pessoas, se a gente fosse contar mulheres e crianças. E lembre-se, crianças, estou falando de 0 a 29 anos de idade. 29 anos de idade ainda era menor de idade. Agora, me ajuda, Jesus um dia eu ainda vou descobrir como é que Jesus conseguiu falar para 25 mil pessoas sem ter amplificador, microfone, caixa de som. Explique isso para mim. Irmãos, olha aqui, nós estamos aqui em quê? Pouco menos de 100 pessoas. Se eu não tivesse com microfone, para mim já seria difícil. Minha voz não alcançaria lá atrás, teria que já fazer um esforço. Como é que você prega sem amplificador para 25 mil pessoas? É um mistério, né? Levanta a mão para mim, quem já tinha parado para se perguntar isso? E estava aqui o tempo todo, não estava? Está vendo como é que a palavra de Deus, ela está cheia de coisas que a gente precisa pegar, se debruçar em cima dela. Eu também li várias vezes, Mateus, antes de me converter, tinha sido o livro que eu mais tinha lido na Bíblia. Aí quando eu fui passar por isso aqui, eu comecei a imaginar a cena, tal, aquela multidão, eu falei, cara, como pregar para 25 mil pessoas? Mas ele pregou. Um dia ele vai falar, se ele quiser, ele vai falar para mim como é que foi. E eu queria te convidar nessa semana a meditar em Mateus capítulo 5. Porque Mateus capítulo 5, ele tem instruções para mim e para a sua vida, que são importantíssimas. Olha só, esse momento do Sermão da Montanha, Jesus
no auge da popularidade do seu ministério, porque Jesus estava nesse momento arrastando multidões, aonde Jesus ia, multidões iam atrás dele. E aí ele começa a quebrar paradigmas, tanto para os judeus, como para os povos antigos. Por quê? Porque até esse momento, eles viviam baseados na lei. O que dizia a lei? Você matou alguém da minha família, eu tenho o direito de matar alguém da sua família. Eu tenho o direito de te matar. Você me prejudicou, eu tenho o direito de te dar o troco. Eu tenho o direito de ser restituído. Uau, parece umas coisas que a gente escuta por aí, não parece? Aí chega Jesus e fala assim: para tudo. E aí ele começa a falar. Então, se você quiser, tiver com a sua Bíblia aberta aí, dá um pulinho comigo no versículo 38. Olha o que Jesus vai falar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, conhecido como a lei do talião. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quem pode pular agora e dar um glória a Deus por isso? Sério mesmo? Se alguém entrar aqui e dar um tapa na sua cara, você vai dar glória a Deus? E parabéns, irmãos, vocês têm uma fé que eu não alcanço. Irmãos, não dá. Tomar um tapa no rosto para um homem é a pior ofensa que tem, porque não é só dor física, dói no moral, dói na alma. Homens, é verdade ou não é? Aí não consegue nem se imaginar tomando um tapa na cara, não é verdade? Aí quer dizer, lá para os meus lados, lá um pouquinho assim do Espírito Santo, tem um estado lá que todo mundo conhece chamado Bahia, né? E na Bahia tem uns crentes bravos, viu? Tem uns crentes lá que se dão um tapa na cara deles e falam assim: ô rapaz, você não mexe comigo não, porque eu me converti, minha mão não, e pof, ele dá de volta. Sei que aqui não tem povo, aqui o povo já está transformado, né? Mas não é. Por que não se prega isso? Porque não é legal. Já imaginou, você está lá na escola, alguém chega e pof na sua cara? O que Jesus está dizendo? Oferece a outra, não resista. Sabe por quê? Jesus aqui está te desafiando a ter domínio próprio, porque para você tomar um tapa na cara, a humilhação que é, e você ainda oferecer a outra face, você tem que ter muito Espírito Santo com você, porque a carne não vai deixar de fazer isso nunca. Está entendendo? Imagina para esse povo nessa época escutar isso aí. Como assim? Era Deus levou, agora você vem aqui e fala que se alguém bater na minha cara eu vou dar a outra. Vocês estão entendendo o quanto ele foi revolucionário? O quanto ele estava mudando o padrão e mostrando o que Deus queria da gente? Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Conta para mim, o que é isso aqui? É um assalto, não é? A pessoa quer levar sua roupa contra a sua vontade, o que é isso? É um assalto. Olha o que Jesus está dizendo. Cara, quer levar sua roupa? Entrega a capa também. Pastor, você está dizendo que você é contra, que o crime... Não, de jeito nenhum. Existe a autoridade estabelecida, existe a polícia, existem as autoridades para pegar os criminosos e fazer com que eles paguem pelos seus crimes. Agora, pensa bem, vocês vivem num lugar que é uma cidade grande, por consequência tem violência. Quantas vezes você já leu no jornal que numa tentativa de assalto, um jovem perdeu a vida por causa de um celular, por causa de um par de tênis? Um trabalhador perdeu a vida porque tinha recebido seu salário e estava com ele no bolso. O que Jesus estava ensinando? O material, ele vai. Deus é justo. O material, ele volta. Deus não abandona os seus filhos. Agora, quantos hoje não são capazes de pregar o evangelho, mas morrem por causa do celular novo? O que Jesus está dizendo aqui? Se alguém for te afrontar, se alguém for te assaltar, se alguém for te violentar daquilo que é seu material, deixa aí. Deixa aí. E aí eu me lembro, e assim, mas dá para viver isso? É difícil, mas tem uns malucos que conseguem. O que eu vou falar agora faz muito tempo já, não era pastor, não era nada disso, estava na igreja, né? E a igreja na época que eu frequentava, ficava num bairro industrial, então à noite assim, imagina um lugar deserto, era mais deserto um pouco, não tinha ninguém. E aí nós resolvemos fazer um relógio de oração, a gente ia orar 24 horas, e eu peguei o horário da madrugada, eu ia ficar lá de 3 a 6, eu era o líder de oração de 3 a 6.
Aí a hora que eu parei o carro lá perto do galpão da igreja, desci do carro, eu vi dois sujeitos estranhos. O que dois sujeitos estão fazendo andando de moto às 3 horas da manhã no bairro industrial? Boa coisa não é. Aí está aqui, seu Rogério começa a andar rápido, eles estavam entre mim e o carro, não dava para voltar para o carro. O que eu fiz? Reagi na minha cara, comecei a andar para fora deles. A hora que eles começaram a aumentar o passo na minha direção, eu corri e comecei a me afastar da igreja. Dali a pouco, irmão, a gente quando tem o Espírito Santo, a gente faz umas loucuras que depois a gente para e fala, cara, isso não tem a menor lógica, né? Aí eu parei assim e falei, cara, o que eu estou fazendo? O mal está vindo atrás de mim e eu estou me afastando da igreja? Irmãos, vocês não têm ideia do pinote que eu dei, mas eu estava andando assim, o mal está vindo atrás de mim e eu estou me afastando da igreja? Virei para frente e comecei a andar na direção deles. Pastor, você era maluco? Aquele dia eu fiquei com dúvidas, viu? Eles vieram na minha direção, babando, cheios da violência e tal, e eu estou voltando para a igreja. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, no meio do bairro industrial, você acha que eu estava com o celular? Não. Eu estava com carteira? Não, estava indo para a igreja orar, estava indo fazer outra coisa. Me abordam os 2 indivíduos. Sei lá, deve ter falado alguma coisa do tipo, passa o dinheiro aí, perdeu, sei lá. Passa o dinheiro. Eu olhei bem para a cara deles. Irmão, sou super crente não, tá? Isso aconteceu porque foi o Espírito Santo, não é o... Eu olhei para a cara deles e falei, rapaz, que dinheiro, eu estou indo para a igreja orar. A hora que eles bateram o olho em mim, eu estava com a camisa que tinha a cruz assim. E naquele bairro realmente não tinha nada para fazer. Irmão, se vocês perguntarem para mim o que aconteceu, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu falei que eu estava indo para a igreja orar, e de repente, um olha para a cara do outro, o outro olha para a cara do um, e parece que eles não estavam olhando para mim, parece que eles estavam olhando para alguma coisa atrás de mim. E eles batem num pique, eles saem numa retirada, com uma cara de apavorado, que eu fiquei assim. Você pode dar um glória a Deus? Eu olhei assim e falei, como assim? Um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um, eles fizeram a cara de apavorado assim, e eu, rapaz, olha como é que tem que estar ligado no espiritual, né? Aí, obviamente, eu cheguei nas pessoas que estavam chegando e falei, olha, rápido aí que tem uns camaradas rondando a área, então quem tiver que sair na troca de turno, sai rápido, quem tiver que entrar, entra rápido e tal, né? Comuniquei na época a liderança da igreja, falei, ó, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o bairro, ele realmente não é muito propício a gente ficar fazendo essas coisas, então se a gente for fazer, a gente tem que se organizar mais, chega todo mundo junto, sai todo mundo junto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a autoridade de Deus está nas nossas vidas, não acha que você vai fazer o que Jesus falou para fazer e que vai acontecer o natural, não. Ele está te ensinando aqui a viver o sobrenatural. Deixa o seu celular aí, fica tranquilo, ele é Deus. Mais importante é a sua vida. Então, olha aqui Jesus ensinando a gente a lidar com a violência urbana, hein? Quem diria, hein? Continua aqui, ó. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com eles 2. Irmãos, o que é isso aqui? Ou só eu que estou enxergando um sequestro aqui? A pessoa está te obrigando a ir onde você não quer. O que é isso? Não é um sequestro? O que Jesus está falando? Resiste não. Ele quer que você vá? Vai. E vai pregando a palavra de Deus na orelha dele, daqui até lá. Ô pastor, é difícil? É, eu sei. Eu falei, eu não sou super crente não, eu sei que é difícil, mas eu conheço testemunhos de vidas que foram transformadas. Vocês vão conhecer também, só procurar. De vidas que foram transformadas por causa de gente que não se calou, onde todo mundo ia ficar bravo e ficar irritado, resolveu fazer isso aqui, ó, fazer a diferença. Fazer a diferença. Porque eu não concordo, é claro que eu não concordo, acho que a gente tem que andar dentro da retidão, mas muitas vezes você não conhece a história daquela pessoa, que ela está te assaltando, mas ele, claro que ele não está certo, mas será que ele teve a oportunidade que você teve de conhecer Jesus? Será que de repente aquela situação ali não está criada para que você fale do amor de Jesus? Que conselho de maluco para quem vive em uma cidade como São Paulo, né, pastor? Mas fica tranquilo, tá? O Espírito Santo não é tão bonzinho assim não, tá? A gente também tem tráfico de droga, a gente também tem problema de violência, o PCC também está lá, mas é a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não é para gente normal. A palavra de Deus não é para gente normal. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus.
E aí, tá fácil? Comecei bem o domingo de vocês, né? Ó, a esse aqui então, rapaz, esse aqui no Espírito Santo, o pessoal queria arrancar da Bíblia. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Eu conheço irmão, aqui não deve ter, que muda de calçada se souber que o irmão está precisando de dinheiro emprestado. Finge que não viu e passa batido, não dá nem paz do Senhor. Olha o que está dizendo a palavra aqui. Não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. E queria lembrar aos irmãos, às irmãs, a avareza é como o pecado de idolatria. Por favor, entenda, Deus não está falando tire a comida da boca do seu filho para ajudar alguém, não. O que ele está dizendo é o seguinte: se você sabe que alguém está precisando do dinheiro emprestado, não foge dele não, irmãos. É tão ruim a pessoa estar precisando de dinheiro emprestado, ela se sente tão humilhada, e você ainda vai ficar julgando, entendeu? É muito ruim. Quem já passou por dificuldade financeira sabe do que eu estou falando, não é verdade? Quando a gente está precisando de dinheiro, quando a gente não consegue, vem um desemprego, vem uma despesa inesperada, a gente se sente mal, parece que a gente errou em alguma coisa, né? Mas não, a gente não errou não. O problema é que a gente fica muitas vezes ouvindo esse evangelho, que tudo tem que dar certo, que tudo tem que dar certo, e quando eu ouço essas mensagens, eu sei, Deus faz maravilhas na vida dos seus servos. Agora, Ele também permite que Jó passe pela prova. Ele também permitiu que José fosse jogado no poço. Ele também permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego entrassem na fornalha. Deus nunca te prometeu que você não ia ter dificuldade. O que Deus te prometeu é que Ele estaria junto. Você consegue perceber a diferença do Evangelho como ele é? Porque que graça teria Jesus falar: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quem que gosta de negar a si mesmo? Levanta a mão aí para mim, que acabando o culto eu vou desesperadamente te procurar, que eu preciso aprender. Quem que gosta de se negar? A palavra já diz: se negar, dói, vai contra a nossa natureza. Então nós temos que entender o que era esse discurso de Jesus naquela época. Ele estava mudando tudo na cabeça daquelas pessoas, e na nossa também, né? Pega o 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Irmãos, eu conheço uns crentes que são desse jeito. Eu amo a minha família, eu faço bem pela minha família. Grande coisa, isso aí os fariseus também faziam. Mas já vi crente ir para o monte orar para Deus quebrar a perna de pastor, para o pastor aprender, quebra a perna daquele herege, não sei o que. Isso é oração de crente, irmãos. E é sério, tem. Eu sou, mexeu comigo, hein? Eu vou orar, hein? Deus vai te pegar. Rapaz, que Deus é esse que te apresentaram? Cuidado. Olha aqui o que Jesus fala. Eu, porém, isso aqui é Jesus falando, vos digo: amai a vossos inimigos. Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Deus falou para você amar os seus inimigos, Deus não está esperando que você acorde, suspire fundo, dê 2 piscadinhas com os olhinhos assim e fale: hoje eu amo o meu inimigo. Não é isso, tá? Ele sabe que não é assim que acontece. O que Deus está te dizendo é o seguinte: o cara é teu inimigo, o cara te prejudica, o cara fala mal de você, mas ele está passando frio e você tem o cobertor, dá o cobertor para ele. É isso que Deus está falando. O amor que Deus fala é uma ação, não é o sentimento. Deus sabe que o cara está dando lá tapa na sua cara. Ai, que lindo, dá mais. Não, você não tem problema, você não gosta de sofrer. Não é isso. Ele deu tapa na sua cara, mas agora você está vendo que ele está precisando de apoio. Vai lá e ajuda. Isso é amar o teu inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Isso também na igreja a gente sabe que é muito tranquilo, né? O irmão chega, olha para o outro, acha que prega muito, lá. Aí o outro irmão descobre: irmão, o que você deveria fazer, padrão Jesus? O irmão lá é uma benção. Irmão, você não gosta da minha pregação, me perdoa, mas eu gosto de ver o seu estudo, viu? Você é um cara profundo, você estuda. Era isso que Jesus esperava. O que nós fazemos? Até parece aquele estudo dele mal feito lá, vai querer falar da minha pregação. É ou não é assim?
Falar do ministério agora que eu sei que quase não tem vaidade, tal do ministério de louvor. Só porque é parente lá do pastor, tem lá a voz principal. Olha lá, até parece que canta alguma coisa. Aqui recebe a crítica, deveria falar assim: vamos orar pelo irmão, Senhor, muda o coração dela, dá oportunidade para ela também, para ela ter voz, para ela ter oportunidade, para a gente poder fazer a obra junto. Isso é o que deveria ser. Olha lá, aquela taquara rachada lá, que oportunidade. Para quê? Vai espantar os irmãos, vai todo mundo sair correndo. Irmãos, o padrão de Jesus é outro. A gente tem que ir para o céu. Aleluia. Bem dizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Fácil isso, hein? E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Agora tem muita gente aqui que já está entendendo por que você caiu na mão daquele chefe mala, daquele carrasco, né? É para você aprender a orar por ele. É isso que Deus quer. Quem gosta de ter chefe carrasco aqui? Eu já tive, irmão, não é bom não. Não, é bom mesmo, mas Deus está nos ensinando a viver no padrão dele. Você não está lá com o chefe carrasco porque você está em pecado, não, irmãos. É Deus que está te trabalhando para você orar por aqueles que te perseguem. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas está muito difícil tudo isso que você está falando. Olha no 45 que você vai entender por que está difícil. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Irmãos, vamos combinar, ser crente hoje é moleza, é papinha de criança. Ser crente era difícil quando chegaram os missionários aqui, os primeiros missionários da Presbiteriana, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram lá no Pará. Naquela época ser crente era difícil, era correr literalmente risco de vida, correr o risco de ser apedrejado. Naquela época era difícil. Hoje em dia, ser crente está na moda, mercado gospel. Quem não quer ser artista gospel? Vocês conhecem artistas gospel? Eu vejo um monte de artistas gospel, né? É moda. Hoje é tranquilo, né? Grande parte da população se declara crente. Agora eu queria te dizer uma coisa: crente até o diabo é. Verdade. Agora, servo de Deus, quem vai morar no céu, aí a coisa é mais difícil. Você está entendendo por que você nunca escuta? Nunca não. Mas por que está difícil aí você escutar os popstars pregarem de Mateus capítulo 5? Porque Mateus capítulo 5 tem que causar essa reação na igreja, reação de análise, reação de confronto, de olhar para você e falar: cara, eu estou no padrão de Jesus, eu estou fazendo o que Jesus quer? Ou eu estou brincando de vir na igreja no meu clubinho social? Porque igreja não é clube social, igreja é compromisso com Deus. Para aquela luz brilhar branca daquele jeito ali, não vou te enganar não, viu? Se te falar que é fácil, te enganaram, vai evangelizar essa pessoa. Quem diz que viver o evangelho é fácil, que é só, não, vem para a igreja que tudo na sua vida melhora, diz para mim, o que melhorou na vida de José quando ele foi jogado lá no poço? Pelos irmãos. Você está entendendo? Ou você acha que você vai estar dentro da igreja e os irmãos não vão te jogar no buraco? Não. Acontece. Então, o que eu quero que você entenda é que para ser filho do Pai que está no céu, tem que meditar aqui em Mateus capítulo 5, porque ir para o céu não é fácil. É muito bonitinho cantar que quem tem promessa de Deus não morre, mas eu te provo na Bíblia que morre sim. E morre muito, tá? É, pastor? 600 mil homens saíram do Egito com a mesma promessa: entrar na terra que mana leite e mel. Aí eu te pergunto: quantos entraram? Opa, tem mais um aí? Na minha Bíblia são 2 só, tem mais um. 2. Josué e Caleb. E queria te dar uma notícia: Arão e Moisés ficaram pelo caminho, tá? Então não acha que quem tem promessa não morre não, que não sei o quê. Não é por aí não. Quero ficar criticando ninguém não, mas o fato é, não acha que porque você tem uma promessa, você vai herdar o céu. Sabe quem tinha certeza que ia para o céu? Porque quem tinha promessa era filho de Abraão? Os fariseus.
E passados 3 anos do ministério de Jesus levando pancada. Ninguém apoiou tanto de Jesus como os fariseus, mas eles achavam que por serem filhos de Abraão eles estavam garantidos no céu. Não tá. Então, Mateus capítulo 5, para a gente ver como é que está a nossa entrada no céu. Porque não é só uma questão de salvação. Muitas vezes a gente fica muito preguiçoso. Ah, aceitei Jesus, que lindo, maravilhoso, estou salvo. Tá salvo. E o galardão? Naquele grande dia tem 2 livros para abrir para você e para mim. O primeiro é o livro da vida, e glória a Deus que você tem que estar lá, porque se não tiver não adiantou nada. Agora, o segundo livro é o livro que vai fazer muita gente passar vergonha. É o livro do galardão, porque galardão é recompensa, e Deus não mente. A palavra diz lá em Apocalipse, que aquele que fizer será recompensado segundo as suas obras. Aquele que vencer, recompensá-lo-ei segundo as suas obras. Então salvação é presente, é inatingível, agradeça. Agora, galardão é trabalho, tá? Não acha que Deus vai ficar, estou salvo, glória a Deus, maravilha que você está salvo. Agora, o que Deus quer de você? Qual é o galardão que você vai ter? Porque Deus é justo. Se você olhar lá na parábola dos talentos, um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Deus nunca cobrou do que recebeu 1 o 5. Ele cobrou aquele talento que foi enterrado. E aí nessa hora muita gente pensa, coitadinho, 1 talentinho só ele enterrou no chão, e Deus ficou bravo desse jeito com ele, que Deus... Você não entendeu. Sabe quanto valia 1 talento naquela época? Porque talento não é o talento que a gente fala de habilidade, não, o talento era dinheiro. Sabe quanto vale um talento mais ou menos hoje em dia? Tem ideia? Se alguém enterrasse 10 mil reais seus, não desse juros, ficasse 1 ano lá com o dinheiro enterrado, depois de 1 ano te desse 10 mil reais, você ia ficar bravo com ele porque ele não botou o dinheiro no banco? Ia? Eu ia. Cara, como é que você pega 10 mil reais e deixa enterrado, não bota nem no banco? 10 mil reais, você ia ficar bravo? E se for 50 mil reais? Mais bravo ainda, né? E se fosse 100 mil reais? E se eu te contar que o que aquele servo preguiçoso enterrou foi $1 milhão? Acho que Deus não estava tão errado de ficar bravo. Você está entendendo? Amém? Amém. Que legal. Vocês gostam de palavra mesmo? Amém. Vocês estão cansados? Não. Que bom, porque essa foi a introdução. Agora eu vou começar a pregar. Nessa manhã eu queria falar com vocês uma mensagem chamada O Sal da Terra. Repita comigo: o sal da terra. Por que eu fiz essa introdução? Porque quando Jesus começa a falar para esse povo, a gente tem que entender que ele estava falando no padrão que eles conheciam e estavam falando para a época. Então, quando nós vamos analisar um texto bíblico, é importante isso, ou seja, que a gente entenda o contexto, porque eu vou falar aqui de características do sal para as nossas vidas, que se eu for pensar na nossa vida moderna, não vão fazer sentido. Mas para aquela comunidade, para aqueles ouvintes, fazia sentido. E o contexto é tão importante, ele muda tanto, que eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou vendo aquela geração abençoada ali, aqueles jovens que até me fizeram lembrar dos cultos que eu ia lá no Rio de Janeiro, na Comunidade Internacional da Zona Sul. Fazia tempo que eu não escutava aquele louvor que vocês cantaram, então foi muito legal lembrar. Mas tem cabimento na cabeça de vocês hoje, vocês, para fazer uma pesquisa, ter que esperar um livro chegar 2 semanas? Inadmissível para vocês, né? Vocês conseguem se imaginar ficar um dia sem falar no WhatsApp? Vocês conseguem se imaginar um dia sem olhar no Facebook? Vocês conseguem se imaginar um dia sem nem olhar para o celular? 1 semana? 1 mês? É difícil, né? Olha, vou falar para vocês que não tem tanto tempo assim. Não vou entregar minha idade não, tá? Estou brincando. Mas, historicamente falando, isso foi ontem. Mas vocês sabiam que quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha que marcar com os meus amigos, ir para uma biblioteca pública, torcer para o livro estar lá, fazer a pesquisa com um único livro, ao contrário do Google hoje, que me dá milhões e trilhões de fontes de pesquisa.
escrever tudo à mão no papel ao maço, e ainda se errasse tinha que começar tudo de novo. E era uma maravilha quando você errava na penúltima linha, e aí você queria rasurar, passar aquela... Tinha a manha, né? Sempre tem a manha, você aprende a manha. Aí tinha uma borracha que ela tinha, o pessoal que é mais antigo vai se entregar. Lembra daquela borracha que era metade vermelho e metade azul? Aí alguém te apresentava a fórmula mágica do seu problema. A parte azul da borracha, porque ela tirava a caneta. Aí você ia lá todo afoito da primeira vez, rasgava a folha. Quem já passou por isso? Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, não estou inventando, isso existia. Então, tem coisas hoje que para vocês vão fazer o menor sentido. Meu filho, quando ele descobriu que o telefone celular tocava também, papai, isso também faz ligação? Sim, filho, foi inventado para isso, porque na cabeça dele celular era para jogar, ele pegava o celular para jogar. O dia que ele descobriu que aquilo fazia ligação, ele ficou maravilhado. Mas na nossa época, telefone tinha que ficar em cima de uma mesa, ligado num fio, e só tinha um toque. Vocês acreditam nisso? Ô povo antigo, né? Telefone só fazia trim, não tinha outra coisa não. Não tinha baixar meu toque favorito não. E quer um detalhe? Aqui em São Paulo, o quê? Você tinha que entrar na fila, levava uns 2 anos para você conseguir um telefone. E era caro, tinha gente que vivia de alugar telefone. Eu, quando morei em São Paulo, eu aluguei telefone fixo, antes da privatização do sistema Telebrás. Olha quanta coisa vocês aprenderam hoje, vocês nem imaginavam, né? E existia vida, a gente conseguiu chegar até aqui, vocês viram? A gente é bom mesmo, né? Gente, o que eu estou querendo dizer, por que eu citei esse exemplo? É que se eu for olhar para o que Jesus está falando aqui, com os olhos de hoje, as coisas não vão bater. Então a gente tem que olhar que Jesus estava falando para aquele povo daquela época entender o que eles estavam falando. Mas vamos começar aqui a falar então das propriedades do sal. Mas qual sal? Você. Jesus falou, você é sal. Olha para esse irmão que está do teu lado, aponta o dedinho de profeta, fala para ele com autoridade. Você é sal. Você é sal. Então, eu queria te convidar, estamos chegando mais ou menos próximo da hora do almoço aqui. Levanta a mão para mim quem gosta de churrasco. Crente é tudo igual, só muito interesse, né? Agora eu quero que você imagine que está entrando por aquela porta, aquele rolo de primeiro corte com aquelas 3 peças de picanha. Ela está entrando, brilhando, no ponto que você gosta. Vai imaginando, né? Vai enchendo a língua, vai enchendo a boca d'água. Ela vem vindo. Aí você olha assim, você já está quase falando no mistério. Rapaz, que picanha perfeita, que brilho, que maravilha. E o garçom vem sorrindo para você, e o primeiro pedaço, o primeiro corte, a primeira tirinha é sua, é no seu prato, no ponto perfeito, na temperatura perfeita. Aí você já está lá todo babando, aí você vai, você come, você até fecha os olhos. Tem aquele pessoal que gosta de comer fechando os olhos. Sem sal. Acabou a picanha. Acabou ou não acabou? Ou alguém que gosta de sushi de picanha? Não dá, né? Acabou a picanha. Olha a falta que o sal faz. Você está entendendo quem é você na vida das pessoas? Pode parecer que nas redes sociais, pode parecer que nos canais a pessoa é linda, maravilhosa, tal, mas se ela não tem Jesus, ela é a picanha sem sal. E Deus não vai mandar um anjo do céu para pregar o evangelho para ela, não. É você que Ele escolheu. Sabe muitas vezes onde é que está essa picanha sem sal? Está lá do seu lado na sala de aula, está lá do seu lado no seu trabalho, está ali num ponto de ônibus, está ali do lado da sua cadeira do ônibus, do metrô, do trem que você pega, e você está assim, ao invés de estar assim. Porque quem é sal tem que temperar. A gente leu aqui, se não temperar serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Está entendendo que tem muito crente passando humilhação? Está entendendo que tem muito crente que está sendo humilhado e pisado pelos homens? Porque não é sal. Por favor, não confunda o tempo de passar na fornalha com o que eu estou falando, são coisas diferentes.
Não vai julgar o seu irmão que de repente está na prova, porque Deus está lapidando ele. Estou falando daquele crente. Vocês conhecem o crente 007? É o agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Você acha que Deus quer crente assim, irmãos? Nós somos sal da terra, nós temos que temperar. Jesus deu essa missão para a gente. Mas se você não tem ideia de como fazer isso, não se preocupe, porque eu te trouxe problema, mas Deus vai trazer a solução também. Como é que eu sou sal? Vou te falar um exemplo de ser sal de uma forma muito tranquila. Lá em Marcos capítulo 2, você vai pegar 4 pessoas, que a Bíblia não relata nenhum talento especial. A Bíblia não fala que eles oravam em línguas, a Bíblia não fala que eles tinham dom de curar, a Bíblia não falava que eles oravam 3 vezes ao dia, a Bíblia não fala nada a respeito deles. Eram 4 pessoas absolutamente comuns, como eu, como você. Eles não tinham nada demais, a Bíblia não relata nada demais, porque se tivesse, provavelmente a Bíblia teria colocado, mas eles foram sal. Sabe por quê? Porque eles pegaram, primeira coisa, olha que legal, você pegar um cara que era considerado amaldiçoado, tipo dentro da igreja, não tem aquele crente que ninguém ia andar perto dele. Esses 4 pegaram, não, vamos ajudar você, vamos resolver o seu problema. Pegaram o cara, colocaram numa maca, chegaram lá na casa de Jesus em Cafarnaum, que não era uma grande casa de praia como os pregadores da prosperidade gostam de falar. Jesus não tinha uma casa de praia, essa prosperidade toda. Cafarnaum era uma vila simples, que era à beira do mar da Galileia, que nem mar era um lago. Era uma casa simples, humilde, com certeza era pequena. Por quê? Porque nunca em Cafarnaum se existiu uma casa grande. É uma vila simples, é uma vila de pescadores. Até hoje Cafarnaum é simples. Então era uma casa pequena, Jesus estava lá dentro. E a multidão tinha se amontoado. Mas o sal da terra é o sal da terra. Você acha que eles pararam? Eles pegaram, subiram no telhado, não tiraram telhas, né? Porque naquela região não se fabrica telhas até hoje. O que tem é o seguinte: fazem uns tapetes com folhas, né? Tipo, faz umas esteiras assim retangulares, imagina uma parede. Eu subo até aqui e começo a colocar folhas, palha. Aí vou fazer um tapetão. A hora que eu faço o tapetão, eu viro o tapetão em cima de umas vigas de madeira e fecho o telhado. Não tem cola, não tem nada. É simples assim. Ah, lá funciona? Funciona, porque chove pouco, né? Mas se você entrar depois no Google, pode ver o que eu estou falando. Entra lá em Cafarnaum, ou pega um estudo bíblico, pega uma foto de como eram os telhados naquela região. Então, não foi telha a telha não. Eles levantaram uma tábua dessa, mas eles levantaram. Eles não desanimaram. A hora que eles viram, quantos de nós não chegaria? Ih, irmão, vamos tentar voltar outro dia, porque hoje ali o culto está cheio, não vai dar para passar, você tem a maca aqui. Eles não tiveram dúvida, não dá para entrar por baixo, entra por cima. E eles impressionaram Jesus. Isso é ser sal. Ser sal não exige que você tenha dom. Ser sal não exige que você tenha um microfone. Ser sal exige que você tenha disposição. Amém? Se você quiser acompanhar aí, mas não precisa, Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha as virtudes recomendadas para você ser sal. O amor seja sem hipocrisia. Como é que estão as nossas igrejas? Cheia de amor mentiroso. A pessoa vem, te beija, te abraça na sua frente, acabou de virar as costas, está descendo a ripa em você. Descendo a ripa em você. Então está dizendo que não, o amor seja sem hipocrisia. Olha que interessante a sequência: detestai o mal, detestai o mal. Aí, cara, detestai o mal, beleza. E aí eu vejo um monte de crente vestindo os filhos de bruxinha, vampiro e outros bichos e mandando para o Halloween. Isso é detestar o mal? Aí eu vejo a Netflix fazendo um desenho onde as super heroínas são drag queens. Você vai assistir? Você vai deixar seu filho assistir? Aonde que está o detestai o mal? Detestai o mal, está aqui. O que é detestar? Detestar não é ser indiferente. Detestar não é
Não gostar, detestar é detestar, é com força, é não suportar, é não querer perto. E muitas vezes a gente fica numa posiçãozinha em cima do muro, e aí os nossos jovens se sentem indefesos, porque, poxa, meu pai disse que não tem nada a ver, todo mundo lá, porque na hora da festa, eu sei que não é por mal, eu não estou dizendo que eles fazem por mal, eles fazem por ignorância, mas vocês vão fazer isso? Vocês vão se vestir de bruxinha para ir comemorar o dia das bruxas? O dia que é uma batalha espiritual, por quê? Porque as bruxas e os satanistas que vivem nos países da Europa, esse dia tem uma carga espiritual pesadíssima, isso não é brincadeira. Mas aí a gente fica levando os nossos filhos para assistir Harry Potter, para brincar de Halloween. Cadê o detestai o mal? Não é o pastor que é chato, não, é a Bíblia que fala, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Esses dias eu tive uma discussão com meu filho é uma bênção, né? Mas ele queria ir no Halloween, a mãe dele cortou, ele foi discutir com a mãe dele fez aquilo que ela faz com muita propriedade, conversa com seu pai. Lá, eu não sei com você, lá em casa é assim. Meu filho é muito bom argumentador, ele tem muita lógica que ele fala, tal, passou de 2 minutos a conversa com seu pai. E ele chegou, e ele me respeita comigo, ele conversa tal, mas, poxa pai, não pode. Eu falei, você não pode fazer o quê? Você não pode fazer nada? Que história é essa? Não, porque tem o... Meu filho, olha só, você sabia que o Halloween, a origem dele é essa, assim, a carinha dele começou a mudar. Pois é, mas o inglês lá a gente tá... Rafael, eu não quero saber. Mas é a tradição, beleza, é da tradição da cultura americana, jóia. Então você chega lá na sua escola e fala para vocês fazerem uma festa para celebrar o Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças dos americanos, que é o feriado mais popular dos Estados Unidos. Papai, mas nesse dia tem a festa mexicana lá. Eu falei, tá vendo? Então a sua escola de inglês não está nem aí para Jesus e eu não estou nem aí para a sua escola de inglês. Acabou a conversa. Mas ele chegou... Por que com você, o pai, você fez assim? Aí ele olhou para a cara da... Porque ele falou bravo, mas ele me explicou tudo que eu não sabia. E por que eu fiquei bravo? Falei, você ainda não sabe disso? Aí eu lembrei, falei, cara, quantos estudos já dei de Halloween, só que ele estava na salinha, né? Porque ele ainda era muito pequeno. Mas aí, tá bom, já entendeu e não vai. Não vai! Com que cara eu vou chegar e pregar aqui, detestai o mal, e o meu filho está indo para o Halloween? Eu não tenho essa cara, eu sei que tem gente que tem, mas eu não tenho. Então, aquilo que eu prego, aquilo que eu faço, tem que começar na minha casa, a gente precisa entender isso. Eu nunca deleguei para o pastor a educação do meu filho. O pastor é uma ferramenta abençoada. Você tem um pastor, uma pastora que é homem, que é mulher de Deus, ora por ele, interceda pela vida dele. Agora, você que é pai, você que é mãe, o ministério é seu. Eu acho ótimo que a escola gosta, né, de falar, não, porque os pais têm que ser parceiros da escola e tal, mas quando a gente leva isso a sério, a gente incomoda, sabia? Quando a gente chega lá com a coordenadora e fala, não, eu não quero isso. Você não vai falar para o meu filho que evolução é uma verdade. Eu quero que ele saiba que isso é uma teoria que não está comprovada. E não estou pedindo, e eu não estou pedindo para você impor a minha religião. Eu estou dizendo para você apresentar as coisas como elas são. Evolucionismo, teoria. Criacionismo, teoria. Tudo é questão de fé. Agora não vai falar para o meu filho que é uma verdade científica quando não é. Né? Eu falei para vocês que eu ia falar da minha formação, se viesse ao caso. E no caso eu sou engenheiro, então assim, não vem falar para mim que a ciência prova, porque eu sei o que a ciência prova, porque a ciência não prova. Eu também estudei. Então, a gente tem que ter essa postura firme, detestar o mal, e a gente tem que se apegar ao bem. Verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Gente, tem cabimento dentro da igreja a gente não ir com a cara do irmão? E isso acontece? Então a gente tem que rever isso. Amar. A principal coisa, o maior mandamento, o maior dom é qual? Amar. Glória a Deus por isso. Mas isso tem que ser praticado. E olha que coisa, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Aí o pastor chega aqui e fala: irmãs, ó, nós vamos organizar um evento tal, e eu queria que a irmã, deixa eu escolher um nome que não tem aqui, que se eu falar Maria, certamente vai ter. Mas a irmã Josefina e a irmã Clarinha vão organizar. Só que a irmã Josefina não vai com a cara da irmã Clarinha. Esse pastor, ele sabe que eu não vou com a cara da irmã, que isso não vai dar certo, não sei o quê. Irmãos, quando alguém te escolhe para fazer um trabalho de Deus com outro irmão, honre. De repente aquilo é a oportunidade que você vai ter de conhecer aquela pessoa e ver que ela não é tão diferente de você. Às vezes você vai descobrir que ela é totalmente diferente mesmo, mas faz parte. Mas você tem que honrar o seu irmão. A honra está sumindo dentro das igrejas, não pode. Não pode. Eu acho um absurdo a pessoa passar e tratar quem fica na porta como se fosse ninguém, como se ser diácono na casa de Deus fosse nada. Ei, vai estudar na Bíblia o que é ser um diácono. Da mesma forma que eu fico irritado com um diácono preguiçoso que acha que diácono não tem que conhecer Bíblia. Aí eu falo: vai ver quem é de Estevão, vai entender o que é um diácono. Então a gente tem que respeitar as pessoas, não só por uma questão de porque eu sou crente, porque eu sou educado. Nós temos que ser educados. Por falar nisso, né? Estou falando de sal aqui. Queria dizer aos irmãos que me receberam na porta que vocês foram sal na minha vida hoje, como eu fui bem recebido aqui. Glória a Deus. Então, porque chamado, ministério, não é só aqui em cima não é só microfone não, né? E eu sei que não é fácil ficar ali não, já fui porteiro e tal, e eu jejuava, eu orava, independente do problema, eu falava: Senhor, meu problema agora está esquecido, e eu vou receber as pessoas com o meu melhor sorriso, eu vou abençoar vidas. Porque ficar ali na porta não é uma coisa que qualquer um faz não. Porque se Deus te chamou, faça bem feito. E vou te falar que eu tive experiência nessa portaria com Deus. Porque quando a gente faz para Deus, Deus não deixa a gente na mão. Então, prefira em honra os seus irmãos, dê honra aos seus irmãos. Amém? No zelo, não seja remissos. O que é remisso? Não seja relaxado. Você tem que ser zeloso das coisas de Deus. Tudo que é feito para Deus tem que ser feito com excelência, tem que ser feito com amor. Não tem cabimento ministério de louvor. Isso não acontece aqui, estou falando da minha igreja. Não tem cabimento ministério de louvor. Chegou aqui, louvou lindamente, maravilhosa, abriu o céu. Acabou o louvor, acabou o culto para eles. Vamos conversar, vamos... O culto é inteiro, do início ao fim, para todo mundo. Sabe o momento que a igreja é remissa? Nesse zelo aqui, por incrível que pareça, na hora do apelo. Na hora que faz o apelo, os irmãos já estão conversando, já estão querendo esquematizar onde vai ser o lanche, vai para casa, o que vai fazer, o que vai assistir. Irmãos, era o momento que a igreja tinha que dar ligadinha, porque não é o pastor, é a igreja. E para uma pessoa erguer a mão e falar que aceita Jesus, vocês têm ideia, eu sei que vocês têm, mas às vezes parece que a gente esquece da batalha espiritual que está sendo travada naquele momento. E é a hora que a igreja devia estar mais ligada para que Deus faça a obra. E a gente acaba não sendo. Parece que é a obrigação do pastor a pessoa se reconciliar, ou do pregador. E não é. Isso é uma obra da igreja. Porque Jesus não falou: o que o pastor falar na terra será ligado. Ele falou: o que a igreja. O pastor sozinho não é igreja, ele é parte. Então a igreja tem que estar ligada, em união, no único corpo, para quê? Ou você acha que enquanto Pedro estava pregando lá em Atos, João estava conversando com o Tiago qual que seria o programa da noite? Não estavam, eles estavam lá. Senhor, faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra. Então nós temos que estar ligados. Compartilhai as necessidades dos santos. Esse aqui agora, hein? Praticai a hospitalidade. Esse aqui está difícil, né? As razões são várias, mas gente, a gente tem que ser hospitaleiro, a gente tem que receber bem. Tem muitas igrejas que as pessoas vão, já vi que não é o caso aqui, graças a Deus por isso, mas tem igreja que a pessoa entra, ela não volta nunca mais. Eu tenho um trabalho de atendimento, eu vou na rua, né, falar com drogados, com viciados, um lugar bom, não é que nem aqui obviamente, né? Mas tem a Cracolândia lá também, eu vou na Cracolândia, e muitas pessoas falam: eu não volto nunca mais numa igreja, porque eu entrei lá. Tudo que você não tem ideia de uma pessoa que está nesse nível social, e não estou dizendo que ela é boazinha nem inocente, ela está sofrendo as consequências, mas você não tem ideia do como ela se sente diminuída, desprezada.
Então essa pessoa, às vezes, você tem que olhar com muito cuidado com ela, porque se você olhar mais forte, aumentar um pouco o tom de voz, ela já se afasta de você. E essas pessoas entram na igreja, o que acontece? A hora que entra um mendigo dentro da igreja? O que acontece a hora que entra uma prostituta dentro da igreja? Cara, é impressionante. E as pessoas metralham com o olhar. Acabou. Para trazer essa pessoa para a igreja, ó, é muita conversa e muita oração. Então cuidado, nós temos que ser sal. Ó, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Irmão, estão falando mal de você? Abençoa. Estão te criticando? Abençoa. Abençoa. É isso que Jesus quer. É difícil, quem falou que ia ser fácil? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmão, sabe o que eu acho impressionante? Que a gente até acha gente para chorar quando a gente quer chorar. Mas você já reparou que quando a gente quer se alegrar, o que não falta é gente jogando balde de gelo na nossa cabeça? E dentro da igreja, irmão, se o irmão, se a irmã acabou de receber a vitória que você tanto queria, dê glória a Deus, porque o Deus que fez por ele vai fazer por você. Eu acho um absurdo o crente vir assim: irmão, aconteceu, consegui a porta de emprego. Poxa vida, mas você entrou na igreja outro dia, eu estou aqui há 2 anos orando, Deus não abre a porta para mim. Irmão, isso é resposta de quem se alegra com quem se alegra. A gente tem que aprender a se alegrar com o outro, porque se eu me alegro com as vitórias dos outros, sabe o que vai acontecer? As minhas vitórias são multiplicadas, porque a partir do momento que a vitória de vocês é a minha vitória, eu posso estar desanimado, mas eu vou lembrar: opa, irmã Juliana recebeu a vitória lá, Deus pode, Deus faz, Deus é. Está entendendo? Volta para você, essa bondade que você faz, pratica, ela volta, Deus se agrada. Aleluia. Mateus 7,12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, olha que resumo maravilhoso. Aquilo que você quer. Como você gosta de ser tratado? Levanta a mão para mim aqui. Quem gosta que gritem com você? Quem gosta de levar bronca? Levanta a mão para mim. Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de não ser ouvido? Trate da mesma forma. A gente tem que entender o que está escrito aqui. O que está escrito aqui não é assim: eu gosto de suco de laranja, então eu vou dar suco de laranja para todo mundo. Não, não é isso. Vai ter gente que não gosta de suco de laranja. Agora, eu gosto de beber uma bebida gelada no calor. Quem não? Então eu vou oferecer bebida gelada no calor. Vocês estão entendendo? É um conceito, não é para... Outro dia eu vi uma crítica, eu vi uma pessoa, um ímpio, né, criticando isso num texto. Não, esse negócio de fazer o que gostariam que fizesse para você está errado. E aí o que ele fez? Levou exatamente ao pé da letra, suco de laranja para todo mundo. Eu falei: não, filho, você não entendeu, vai entender o que Jesus falou. O que Jesus está falando é o seguinte: você gosta de ser bem tratado? Trate bem. Você gosta de ser tratado com carinho? Trate com carinho. Você gosta de ser amado? Ame. É isso que Jesus está falando. Por quê? Porque quando você age assim, você está cumprindo a lei e os profetas. Uau! Você imaginou que era tão simples assim cumprir a lei e os profetas? Trate os outros como você gosta de ser tratado. Se você não gosta que gritem com você, não grite. Amém? Amém. Outra forma poderosa de ser salvo: ensinar a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, 19, a última parte: aquele porém que os cumprir o que? Os mandamentos de Deus, e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E infelizmente eu tenho visto que tem uma nova geração, não todos, claro, mas muitos estão muito pouco preocupados com o ensino e muitos preocupados com outras coisas. E o ensino da palavra de Deus é muito importante, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem jeito da gente se edificar se não aprender. Não tem jeito de ensinar se não sentar para aprender. E eu fico muito triste quando eu sei da realidade das igrejas, onde igrejas que às vezes são muito cheias, mas as escolas bíblicas dominicais são vazias. Porque a escola bíblica dominical é o primeiro passo para você aprender, para um dia você estar apto para ensinar. Não preciso nem falar que eu era frequentador assíduo de escola bíblica dominical. Eu amo escola bíblica dominical.
Aleluia. Ajudar os necessitados. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Aleluia. Mas principalmente aos domésticos da fé. Se você tem um recurso limitado, e aqui eu duvido que tem alguém com recurso limitado. Tem? Não tem, né? Todo mundo tem limite no orçamento, né? O que Deus está dizendo aqui para nós? O que Paulo estava dizendo? O Espírito Santo estava dizendo através de Paulo. Se eu tenho recurso limitado, preciso ajudar um irmão da igreja, que eu sei que está passando dificuldade, e preciso ajudar outra pessoa que não é da igreja, quem eu vou priorizar? O irmão da igreja. Isso é lógico. Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo escreveu a várias igrejas. Paulo fundou várias igrejas. Paulo construiu tendas. Mas a única igreja que olhou para a necessidade de Paulo e mandou dinheiro para ele foi a igreja de Filipenses. E ela foi elogiada por isso. Muitas vezes a gente vê o irmão passando dificuldade e a gente não ajuda. Muitas vezes a gente vê a pessoa, sabe que ela está com problema e a gente não ajuda. E aí eu me lembro lá da epístola de Tiago, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não fazer o bem é pecado. Outra maneira de ser sal, de temperar, usa sua boca para abençoar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é palavra torpe? Palavra com sentido ruim, palavrão, gíria maliciosa. Quantas que pode falar mesmo? Nenhuma. Ai, ai. Apertou aí? E aí, você consegue? Quando sai daquela porta ali, você consegue não falar nenhuma palavra torpe? Glória a Deus, porque é assim mesmo, é nenhuma. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então só fale palavras de bênção, só fale palavras que promovam edificação. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Vai se cumprir o que está lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Irmão, você é daquele gangorra? Você conhece o crente gangorra? Crente gangorra, sabe o que é gangorra? Gangorra é aquele brinquedo que um sobe e o outro desce. Crente gangorra é aquele que a hora que ele senta, todo mundo sai. Então, se você está vivendo na sua vida a experiência de ser crente gangorra, experimenta olhar para o que você está falando, e ao invés de chegar falando mal da vida dos outros, começa a chegar agora abençoando, começa a falar coisas boas, começa a dar notícia boa, começa a profetizar coisas agradáveis. Você vai ver como é que o negócio vai mudar. Em vez das pessoas fugirem de você, elas vão começar a vir para você. Já viu aquelas pessoas na igreja? Em todo ciclo social tem aquelas pessoas que parece que elas têm um imã, elas estão sempre cercadas de gente. Você já parou para observar o que elas têm de diferente? E às vezes a gente fica só criticando, né? Não sei o que fulana tem. Começa a observar. E provavelmente, vou dizer assim, com 99,9% de chance de acertar, eu vou te falar que essa pessoa é uma pessoa que fala coisas agradáveis. É aquela pessoa que está sempre procurando alguma coisa para elogiar, né? Mulher tem muito disso, né? Ou seja, ela vai estar sempre elogiando o cabelo, vai estar elogiando a roupa, e não é bajulando, entenda, ela vai estar falando a verdade, mas ao invés de criticar, ela vai estar sempre falando coisas boas, sempre coisas agradáveis. Aí eu te pergunto, quem que não vai querer estar perto de uma pessoa assim? Por outro lado, quem que quer estar do lado? Vocês, o pessoal mais velho conhece, o pessoal mais novo vai ter que procurar depois no Google. Tinha um desenho na minha época que chamava Lipe e o Leão. Alguém lembra dele? Lembra, né? O Lipe e o Leão. Do Leão vocês não vão lembrar não, mas o Leão, ele tinha um colega que era uma hiena, que chamava Hard. E o Hard, agora já falei, o pessoal lembrou. O Hard, ele exemplifica justamente esse tipo de pessoa que eu estava falando. O Hard, ele era uma hiena vermelha, e a fala do Hard no desenho todo era assim: ó céus, ó dia,
azar. Era desse jeito. Então assim, quem que aguenta ficar perto de uma pessoa assim? Não tem jeito. Então, fale coisas boas, abençoe. Se você é hard, ore a Deus, para Deus mudar. Bota seu nome no ciclo de oração, pede ajuda do pastor, da sua líder, mas muda esse estilo, porque ninguém aguenta. O dia já é difícil. Imagina você chegar no final do dia, e aí tudo bem com você? Ó céus, ó dia, ó azar. Não dá. Então fale coisas boas. Então a primeira função do sal, temperar, dar sabor. Fala comigo, segunda função do sal, conservar. É o pessoal mais ouve, sal para conservar? Vamos lembrar que naquela época não tinha geladeira. Está vendo por que a gente tem que entender o contexto? O sal era usado em caravanas antigas para conservar. Até hoje, tudo bem, a gente não comemora a Páscoa na data lá dos Catatal, mas quem já viu bacalhau aqui na época que vai chegando próximo lá do feriado da Semana Santa? Quem já viu bacalhau no supermercado? Como é que o bacalhau está? Você sabe por quê? Exatamente, porque ele vai sair de um país frio lá no norte da Europa, pescado lá no mar da Noruega, e vai ser transportado para cá. Para ele não estragar, porque a carne de peixe é muito sensível, então se coloca sal. Então o sal é usado ainda hoje para conservar. E aí o que eu tenho que conservar, meus amados? O que eu tenho que conservar para ser sal? O Salmo 119, no seu versículo 11, dá uma dica maravilhosa. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Porque quando está no nosso coração, é valor. E quando é valor, a gente não negocia. Quando não é valor, é negociável. Por exemplo, levanta a mão para mim quem mora numa casa abençoada, confortável, que Deus deu. Se eu te der 50 mil reais, você sai de lá? E se eu te der 2 milhões de dólares e um apartamento triplex em Miami, você sai de lá? Eu também sairia, tá? Tranquilo. Estou dizendo não ter pecado nenhum nisso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a sua casa é bênção, mas ela não é um valor e não tem que ser. Por quê? Porque por um determinado preço você vende. Agora, quando é valor, eu não negocio. O que é valor? Se eu der 10 milhões de dólares agora na mão em dinheiro vivo, quem nega Jesus aqui? Tic-tac, tic-tac. Glória a Deus. Por quê? Se Jesus é um valor para nós, não tem preço. Não tem preço. Então, isso é valor, é isso que está escrito aqui. Se a palavra de Deus é valor, eu não negocio. Custe o que custar. Pastor, é lei agora, o senhor tem que casar 2 homossexuais. Olha, sinto muito, amo eles em Jesus, mas eu tenho que falar para eles que está errado, que a palavra condena isso, e eu não vou casar. O senhor vai preso. Não é fácil, né? Poxa, eu vou perder o emprego, meu filho vai ter um... Se é valor, eu não negocio. Se é valor, eu não vou negociar. Olha como é que se conserva. Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons são um presente de Deus que tem que ser conservados. Agora eu vou pegar no pé de vocês. Quantos dons são citados na Bíblia? Dons do Espírito Santo. Não devia, mas vou ajudar. São 9. Quais são? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Com todo carinho, tá? Não é pessoal, não é cajado, não. Com todo carinho eu vou perguntar. Se você tem que conservar e você não sabe o que você tem que conservar, explica para mim, como você vai conservar? Ficou difícil, né? Então, vamos lá. E não vou nem olhar aqui para vocês não falarem, você está com cola aí. Não.
Vamos lá. Dons do Espírito Santo. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, fé, cura, maravilhas, orar em línguas, interpretar línguas e discernimento do Espírito. Esses são presentes do Espírito Santo para a sua igreja. Nós temos que conservar isso. Nós não temos ensinado os nossos jovens a buscar os dons do Espírito Santo. Nós não temos ensinado aos nossos jovens a importância de ser batizado no Espírito Santo, a importância de ter discernimento espiritual, e é nossa função conservar esse presente da igreja. Amém. Eu vejo um monte de jovem querendo gravar CD, mas eu não vejo jovem orando para ser batizado no Espírito Santo, e a gente tem responsabilidade, porque a gente não tem dado valor. E não é só orar em línguas, porque orar em línguas não é para se exibir, orar em línguas é para edificação pessoal. Então tem profecia, mas tem um discernimento de espírito que não aparece, mas é tremendamente importante. E em muitos lugares que eu vou, infelizmente, o discernimento espiritual foi trocado por decibéis. Decibéis é aquela medida de altura de som. Eu vejo muita gente, e o culto foi bom? Ah, foi bom, o fogo caiu, a música estava alta, estridente, não sei o que. Aí você vira, a palavra foi sobre o quê? Ah, foi bênção. Tá bom, mas foi sobre o quê? Não, foi bênção, foi forte. Mas ela foi sobre o quê? Gente, não dá para brincar com Deus. Os dons, eles estão aqui para cumprir um propósito. Quando você olha a manifestação dos dons de Deus dentro da Bíblia, foi para quê? Salvação de almas, conversão de pessoas. Dom espiritual não é para ficar promovendo ninguém. Dom espiritual é para causar transformação. Dom espiritual é arma na batalha pelo resgate das almas. Vocês estão entendendo? Então nós temos que procurar esses dons. É o Espírito que concede, não tem receita de bolo. Ah, quando eu for pastor, eu vou orar a Deus. Que quando você for pastor, meu filho, ora a Deus para te dar os dons. João capítulo 14, versículo 12 diz: o pastor que crê em meu nome fará grandes sinais e prodígios. Na minha Bíblia não, na minha Bíblia está escrito: aquele que crê. Você não precisa de título, o que você precisa é da unção de Deus sobre a sua vida. Não fique isso, quando eu for. Você não prega nem para o seu vizinho que é ser missionário na África. Não é assim que funciona com Deus, gente. Não vai cair um anjo do céu e vai falar, olha, agora... Não, você tem que se preparar. Porque quando... Lembra daquela época que eu falei lá que eu tinha aqui na biblioteca? Na roça, o pessoal não tinha acesso nem a isso no interior. Então eu conheço testemunhos de gente que foi alfabetizada por anjo. É mole? Eu conheço. Agora, você acha que em São Paulo, com acesso à internet, com esse monte de igreja em cada esquina, Deus vai mandar um anjo para te alfabetizar e ensinar a Bíblia? Não vai. Você tem que fazer a sua parte. Lá não tinha jeito. Eu conheço uma mulher, mas assim, profeta, muito usada por Deus. É um mistério, ela é analfabeta, ela só consegue ler a Bíblia. O pai dela era daquela época, ela é senhora já, bem senhora. O pai dela era daquela época que a mulher não precisava estudar. Na roça então, e ela queria aprender a estudar a Bíblia. Ela orou o Senhor, ela contando a coisa mais linda, dá vontade de chorar. Durante um mês, um anjo, durante o sonho, descia um anjo com um quadro nele e ensinou ela a ler a Bíblia. Ela só lê a Bíblia, é impressionante. Agora, por que Deus não vai fazer isso aqui na Fortalecer em Cristo? Gente, olha a quantidade de recursos que vocês têm. Então, a gente tem que buscar. O importante é que Deus faz tudo em todos. Amém? Então, cuidado com os dons da igreja. Começa a ver quais são os dons da igreja. Começa a ver o que está sendo necessário. E ore a Deus para te capacitar. Continuando a sessão, espremendo o fruto. E o fruto do Espírito? Quantos são? Irmãos, na verdade o fruto do Espírito, ele é um só. Muita gente fala que são 9 frutos, não são 9 frutos. O fruto do Espírito é um só. Porém, ele tem 9 partes.
Eu costumo falar que ele é que nem uma mexerica, né? Ou seja, a mexerica é uma fruta só, mas ela tem seus gominhos lá. Quais são esses gomos da mexerica? No caso do fruto do Espírito. Vocês lembram? Amor, muito bem, começou bem. O que mais? Gozo, que é alegria, né? O que mais? Mansidão, longanimidade, domínio próprio, que é a temperança, isso aqui. Paz, fé, que não é a fé dom, aqui é a fé fruto do Espírito, são coisas diferentes. A palavra é a mesma, mas são coisas diferentes. Benignidade, bondade e mansidão. Ou seja, esses 9 gomos do fruto do Espírito, eles têm que ser exercitados, eles têm que ser conservados na nossa vida. Porque deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos continuar na mexerica. Fui no mercado, imagino que a mexerica agora está sendo vendida descascada. Você compraria uma mexerica que tem 3 gomos bonitões e os restos tudo mirradinho? E como é que você quer que Deus te compre? Você tem que ter o fruto do Espírito crescendo. Então, tem que ter paciência. Ah, mas é difícil, pastor. Eu sei, mas tem que ter. E o tal do domínio próprio? O tal do domínio próprio é tão fácil. É tão tranquilo você ter domínio próprio, né? Como dizem os jovens, só que não, né? Mas a gente tem que ter. A gente tem que ter. A gente tem que buscar. Então, a gente tem que, como sal, conservar os dons do Espírito. A gente tem que conservar o fruto do Espírito. E a gente tem que conservar o tempo com Deus. Muitas vezes, e não são só jovens não, adultos gastam 5 horas numa rede social. Quando acaba, estou cansado, amanhã eu oro. E nesse amanhã eu oro, amanhã nunca chega, né? É sempre amanhã. Conserve o seu tempo com Deus. A receita de Deus não mudou. Deus não ficou moderninho, não teve upgrade. O tempo com Deus continua sendo oração, leitura da Bíblia, jejum e culto. Não vem dizer para mim que, não, eu leio bastante as mensagenzinhas bonitinhas que eu recebo no WhatsApp. Isso não é ler Bíblia. Mas eu vejo muita pregação no YouTube. Isso não substitui o culto na sua igreja. Não se engane. Você tem que participar da igreja. Nós somos um corpo. Vocês aqui, vocês são um corpo. Então não é simplesmente um evento. Por isso que eu falo do evento social. É muito cômodo vir aqui, igreja bonita, ar-condicionado, né? Som da melhor qualidade, instrumentos, músicos bons. Isso não é um evento social. Aqui é uma igreja. Aqui tem que fazer o ID, aqui tem que pregar o evangelho, aqui tem que ser sal da terra. E para ser sal da terra, tem que fazer muito mais do que reunir aqui algumas vezes por semana. E isso não vale só para vocês, isso vale para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. E tem igreja que esqueceu disso. Eu conheço pessoas que se intitulam missionários e que têm agenda de segunda a segunda dentro da igreja, cantando para crente, pregando para crente. Aí eu falo, missionário do quê? O povo que a gente tem que socorrer e tem que resgatar não está aqui dentro, está lá fora. E o que nós temos feito? Nós temos sido sal da terra só aqui dentro? Nós temos que ser sal da terra lá fora. Então, conserve o seu tempo com Deus, não abra mão dele, e você vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida. Conserva a sabedoria. Cuidado de com quem você escuta, cuidado de para quem você dá ouvidos, e cuidado com quem você admira, porque quem você admira, você vai querer imitar. Cuidado. É inevitável. Quando você admira a pessoa, você vai querer fazer as coisas, não igual, não é copiar, mas vai te inspirar. Então cuidado com quem você admira. E principal, conserve o seu testemunho. Sabe por quê, irmãos? Porque o que a gente fala tem um peso, o que a gente faz tem um peso muito maior. A começar dentro da nossa casa. Existem vários filhos de pastor que abominam, não estou exagerando, abominam igreja. Pergunta para mim, por quê? Assim eu não vou responder não, vamos embora.
Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque ele enxerga a igreja como a instituição que roubou o pai dele. Cuidado, seu primeiro ministério é em casa. A Bíblia vai falar que aquele que não cuida dos seus, ele negou a fé. E ele não é igual o ímpio, ele é pior. Primeiro a minha família, sim, primeiro a sua família. Seu filho só tem um pai. Cuidado, não desleixa com a sua família. Eu sei que aqui também não tem esse problema, mas tem um monte de mulher que não gosta de serviço de casa e se esconde na igreja falando que está fazendo a obra, quando na realidade ela só está fugindo da responsabilidade em casa. Não queria ter responsabilidade em casa, ficar solteira. Aí ninguém quer, né? Porque a palavra fala, a solteira cuida do tempo, a casada cuida do marido. Primeiro as suas obrigações em casa. E o seu pastor, tenho certeza, ele vai entender isso. Nenhum pastor quer problema no ministério de casa. Por quê? Família forte, igreja forte. Por que você acha que Satanás tenta atacar tanto as famílias? A família é a base da igreja. Se não tiver família, não tem igreja. Tem? Tem jeito de pegar um monte de família toda disfuncional, fragmentada, e chegar aqui, igreja poderosa do Senhor? Não tem, Satanás sabe disso, por isso que ele tenta roer a base. Por que você acha que tem tanto desenho encapetado, coisa do demônio, para crianças tão pequenas? Porque Satanás quer começar a roubar a fé dos nossos filhos desde pequenininho. Por quê? Porque ele conhece a palavra, ele sabe que aquele que anda no caminho desde pequenininho, o que a palavra fala? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará. Satanás sabe disso, então ele já quer desviar desde pequeno. E aí, enquanto você gasta o seu tempo todo na igreja, quem está cuidando do seu filho? Quem está discipulando o seu filho? A televisão? Cuidado. Então vamos lá, vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Primeira função do sal é? Temperar. Segunda é? Conservar. Terceira função do sal: curar. É, pastor, curar? É, curar. Mas a gente não usa sal para ele, não, porque tem remédio. Mas na época não tinha. Então, como é que era o remédio naquela época? Irmãos, era gostoso. Quem aqui já recebeu uma salmoura? Dói? Arde? Quando a pele está aberta, então, né? O que é salmoura? Salmoura é vinagre misturado com sal. Então o sal era usado para curar. Por quê? Quando alguém levava lá suas chibatadas e a pele abria, eles passavam essa mistura aqui, que era uma coisa meio assim, para torturar mais um pouco, né? Porque o negócio dói para chuchu. Mas além disso, o sal, junto com o vinagre, eles tinham a propriedade de matar as bactérias, né? Porque que bactéria vai conseguir sobreviver num negócio desse? E aí não infeccionava. Então muitas vezes quando o escravo ele era punido, para o escravo não morrer, né? Para não perder a força de trabalho, depois que ele apanhava, ele entrava na salmoura, que já era mais um castigo, né? Porque ardia muito. Mas aí ele era curado, ou seja, então tinha uma função asséptica. Então o sal também é usado para curar. E aí eu te pergunto, como é que você vai curar? Como é que você vai ser salvo? Primeira parte, levando boas novas. Olha lá Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Profetiza a bênção, demonstra misericórdia, demonstra compaixão, empresta. Sabe o que você tem? Que às vezes a gente fica esperando o dom espiritual para fazer o bem e esquece que Deus já deu tanta coisa para a gente. Sabe o que você tem que pode fazer a diferença? 2 ouvidos, um coração e uma mente. Qual foi a última vez que você colocou isso à disposição de uma pessoa que precisava de ajuda? Você tem ideia do poder que tem isso na vida de uma pessoa que está precisando de ajuda? Você sabe muitas vezes o que uma pessoa que está pensando em suicídio, você acha que ela quer morrer? Quem acha que ela quer morrer? Levanta a mão. O que você acha que ela quer? Não é só atenção. A pessoa que está pensando em morrer, quando você ouve o testemunho daqueles que tentaram se matar e não conseguiram, sabe o que eles declaram em 90% dos casos? Eles só queriam se livrar daquela dor. A dor estava corroendo a alma de tal maneira que eles não conseguiam pensar no amanhã. Eles só queriam naquele momento se livrar daquela dor.
E nesse aspecto, infelizmente, os homens são mais competentes, né? Ou seja, o índice de sucesso no suicídio de homens é muito maior, porque o homem é mais radical, né? Quando ele vai para se matar, é tiro na cabeça, se jogar da ponte, uma coisa assim, né? A mulher realmente nesse ponto, normalmente as tentativas são por ingestão de veneno ou de muitos remédios, né? Então dá para levar para o hospital, dá para fazer lavagem e tal. Então o índice de mulheres que são recuperadas no suicídio é maior do que os homens, porque o homem é mais radical. Quando ele decide tirar a vida, ele vai para o... né? Mas o que essa pessoa precisa? Essa pessoa precisa de esperança. Quem tem palavra de esperança? Eu, você. Quem tem a unção, vai tranquilo. Quando a pessoa... Ninguém se mata, irmãos. Ninguém se mata do dia para a noite. A pessoa deixa vários recados. Eu te pergunto, você tem prestado atenção em quem está do seu lado? Muitas vezes eu fico assombrado. Um adolescente se mata morando em um apartamento com os pais. Aonde estavam esses pais que não viram? Eu não estou julgando, mas vendo a vida que a gente leva hoje em dia, não é difícil de imaginar. Trabalha o dia inteiro, chega cansado, o filho está no quarto, o filho fica vendo o que quer, as pessoas não se falam, não almoçam mais junto, não jantam mais junto, os pais não sabem com quem os filhos andam, que hora chega em casa, se vigia a hora que chega em casa, está trancado no quarto, está na internet até de madrugada, obrigado, resolveu muito, né? Ou seja, a má influência está chegando. Antes, eu falo para minha mãe e para meu pai, foi mais fácil, eles trancavam a gente dentro de casa, desligavam a televisão, acabou a informação. Qual é a fonte de informação? O pai e a mãe. Hoje não, hoje o mundo está dentro da sua casa. O mundo, ele entra na televisão, ele entra no videogame, ele entra no celular. Fale com o seu filho, olhe nos olhos do seu filho. Se o seu filho é adolescente, se ele começou a se comportar de forma estranha, primeiro a sua casa, você vai curar a sua casa, você vai curar o seu filho. Se a amiguinha da sua filha está muito triste, está dando sinais de mudança de comportamento, sente com essa pessoa. Ai, pastor, mas eu não tenho curso de psicologia. Não, mas você tem experiência de vida, você tem Jesus na sua vida, e você tem 2 ouvidos, uma mente e um coração. Você transforma uma vida, você cura. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa é de alguém virar para ela e falar: ei, você é especial. Se não te deram valor ainda, a culpa não é sua. Você só está no lugar errado. Eu recebi um vídeo lindo hoje. E eu lembrava do desenho, quando eu vi, comecei a lembrar. E tinha um louvor no fundo. Cai o ovo de um cisne dentro de um ninho de patos. E aí os patinhos nascem, um mais lindinho que o outro, bonitinho, né? Porque o patinho é lindo, né? Todo amarelinho e tal, não sei o quê. Daqui a pouco nasce aquela coisa daquele ovo enorme, todo desengonçado, né? Aquele pescoço comprido e tal. O pai pato, a hora que ele olha para aquilo, ele começa a brigar com a mãe pata, tipo, isso aqui não fui eu, não. Você está querendo dizer o que da minha vida? Eu sou uma pata séria, bababá, babá. Dali a pouco o bichinho olha e tal, ele vê todo mundo brigando, sai o pai bravo para um lado, a mãe pega os patinhos, bota em cima dela, vai nadar e ele todo feliz, né? A hora que ele chega, aí os patinhos, chega a vez dele, sai aquele ganho de cisne, todo diferente, todo mundo olha feio para ele, derrubam ele do barco. Aí de repente ele resolve se olhar na água, e a água está distorcida, ele enxerga aquilo lá, ele se assusta, depois ele vai entender que aquilo é ele. E ele começa a se achar feio, porque ele não é igual, ele começa a se sentir abandonado. Mas aí no que ele está chorando, ele chora tão alto, que aí a mãe cisne está passeando com os cisnezinhos, e os cisnezinhos, opa, isso aí parece, isso aí eu conheço. E aí eles fazem o que a igreja que cura tem que fazer. Ele estava chorando, a hora que os 4 irmãozinhos chegam e começam a brincar com ele, começam a alegrar ele, rapidamente ele se esquece de todo o choro e vai para a água brincar. Porém, quando ele vê a imagem da mãe cisne, tipo, está na cara dele. E essa história eu já conheço. Ele vira as costas, ele encolhe o ombro e começa a nadar longe. Os irmãozinhos vão, trazem ele de volta. E a hora que trazem ele para perto da mãe, a mãe vai, faz o carinho dele, e ali toda a tristeza foi embora. O que eu estou querendo dizer isso para a amada igreja? É que muita gente vai estar sendo perseguida, vai estar triste e derrotada lá fora, porque eles já são de Deus, mas eles caíram do nível.
E aí a nossa função como igreja é assim, não é o pastor, é a igreja, porque foram os filhotes que foram lá e abraçaram, porque muitas vezes essa pessoa tem trauma, tem ojeriza de igreja, porque ela foi maltratada ou se decepcionou com um pastor. Então cabe a você que não é o pastor, que não é o líder, não, vem cá, fica junto com a gente que você vai ver que o nosso é diferente. Então muitas vezes as pessoas vão vir, é através da nossa vida. Tem gente que não é o pastor que vai alcançar, é você que vai alcançar. Porque tem gente que não, tem gente que é assim, né? Não, vamos lá, não é o pastor, é você, Deus te colocou lá, é você que tem a experiência. Porque muitas vezes você conhece uma área muito melhor do que eu, e isso não é problema nenhum. Vamos usar as ferramentas que temos. Muitas vezes você tem um irmão hoje que é uma bênção, mas ele veio do consumo de álcool, então ele é o cara certo para falar, para virar para alguém e falar: eu sei como você se sente. Alguém que foi tirado, que graças a Deus não conseguiu se suicidar, é a pessoa certa para falar com alguém, porque vai falar, vai olhar nos olhos e falar: eu sei o que você está sentindo, eu quero te dizer, vai passar. Vocês estão entendendo o que é curar? Vocês estão entendendo o poder que Jesus nos deu? Isso é ser sal da terra. Nós temos que demonstrar misericórdia e compaixão, mesmo com essa vida corrida que a gente tem, mesmo com essa vida de casa, trabalho, cuidar de família, é duro, mas nós temos que fazer a diferença. A Bíblia vai falar em Provérbios várias vezes do amigo, como é importante ter um amigo, como é importante ter aquela pessoa que no momento do aperto, sabe por que essa pessoa estava pensando em se matar? Porque não via ninguém na mente dela que ela pudesse. Eu passei por uma situação dessa e graças a Deus, a pessoa teve um problema muito grande, ela estava num momento difícil já, e de repente, ela chegou à conclusão, vendo lá no WhatsApp do marido, que o marido tinha traído ela. Imagina alguém que entrou em parafuso, a mulher saiu de casa, sem rumo, e ela falava que na cabeça dela só vinha assim: vai para a terceira ponte e se joga. Quem que você acha que estava falando isso no ouvido dela? Uma obreira da casa do Senhor, uma mulher atuante? Você acha que Satanás tentou Jesus? Você acha que ele não vai falar no meu ouvido? Se joga da ponte, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ela não foi para a ponte, nem ela sabe como ela foi parar lá em casa. Mas quando ela chegou lá em casa, ela não falava coisa com coisa, ela tremia. Aí: filha, vem cá, entra aqui. E ela falava. E quando você imaginou que parou, ela falava mais um pouco, porque a adrenalina estava tão grande. E assim, imagina uma coisa completamente desconexa. Falou, tomou água, falou, tomou água. Quando acabou, se acalmou, respirou. Vamos analisar as coisas agora com relação. E ali a gente fez o atendimento. Mas o importante que eu quero te dizer é: que bom que na mente dela, ela tinha uma referência, porque nem ela sabe como ela foi parar lá. Então, se você for referência na vida de alguém, na hora do aperto, antes de fazer uma besteira, sabe quem que essa pessoa vai procurar? Você é que essa pessoa vai procurar. Então, ame, seja sal da terra. Amém? E assim eu queria agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, saia com essa palavra em seu coração. Aleluia. Hoje Deus nos deu uma oportunidade de aprender.